Graça e paz, meus irmãos. Momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 26. Vamos ao texto. Ela tinha padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava. Irmãos, vamos falar hoje de tentativas. Este versículo, ele fala de uma mulher do fluxo de sangue. Eu tenho certeza que os irmãos já conhecem essa história. Aliás, essa história se entrelaça com a história da filha de Jairo. E ali nós vemos uma característica no texto, pois essa mulher havia 12 anos que sofria desse fluxo de sangue e a filha de Jairo tinha 12 anos. O fato é que esta mulher não encontrava solução. E agora, sem dinheiro e também se encontrava sem esperança humana. Essa mulher representa alguém que sofre há muito tempo, que já tentou todas as alternativas humanas, já gastou recursos, já gastou energia, já colocou fé, já colocou esperança e, no entanto, agora ela chega em um estado de cansaço, um estado de frustração e ela percebe que chegou em um estado pior que o anterior. Então, quantas vezes na nossa vida nós estamos na mesma situação dessa mulher? Talvez não padecendo da mesma doença, de um fluxo de sangue. Mas muitas vezes nós nos encontramos em situações onde o sofrimento é prolongado, não encontramos solução, não temos mais dinheiro e também não temos mais esperança. Então, essa mulher simboliza perfeitamente aquele momento da vida em que a gente percebe: eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e não adiantou. Quantas são as vezes que nós nos deparamos com esta realidade, com esse fato? Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e não adiantou. Mas é neste momento, é neste ponto que a fé verdadeira começa a nascer. Porque a fé continua sendo o quê? A certeza das coisas que não vemos. A fé continua sendo o quê? Dar o passo mesmo sem enxergar, quando não vemos perspectiva. Eu não sei em qual área da sua vida você chegou neste ponto como esta mulher chegou. Mas aqui, irmãos, eu queria trazer atenção a um fato histórico da época. Nós sabemos que tais mulheres, como esta mulher, ela era considerada impura. Logo, tudo que ela tocasse pela uma ótica judaica se tornava impuro. Então essa mulher não tinha mais relacionamento familiar, essa mulher não tinha mais relacionamento social. O texto é muito explícito ao dizer que ela só piorou. Então, tudo que ela tocava se tornava impuro. Mas tem um detalhe aqui que eu acho interessante, porque o texto diz que ela tinha padecido muito nas mãos de vários médicos. E diz que gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar, pelo contrário, piorava. E aí Deus fala no meu coração: a lógica desse mundo é muito cruel. Até mesmo a lógica da religião. Aqui não está falando de religião, aqui está falando dos médicos na época. E quando nós falamos de medicina, na época de Jesus, nós não podemos trazer como inferência, como exemplo, a medicina de hoje. Os médicos naquela época eram tidos como curandeiros. Eles não tinham um avanço científico, farmacêutico que nós temos hoje. Eles faziam o que eles entendiam ali. Não era um conhecimento acadêmico, era algo empírico, era algo que era passado de pai para filho. E aí eu fiquei pensando como esse mundo é cruel, como essa mulher estava vivendo um mundo cruel, porque se tudo que ela tocava era impuro, o dinheiro dela também era impuro. Mas vai dizer o texto que ela tinha padecido muito nas mãos de vários médicos. E que crueldade!
Porque os mesmos que diziam que ela era impura, os mesmos que diziam que ela não podia frequentar determinados lugares, eram os mesmos que há anos estavam recebendo dinheiro desta mulher. Então veja a crueldade. Você é impura para estar aqui no nosso meio, mas o seu dinheiro não é impuro. Então, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com a religião. A religião que muitas vezes só quer os bens, mas não nos oferece cura. A religião que muitas vezes, quando nós chegamos no estado e no estágio desta mulher, qual estágio? De sofrimento, sem solução, sem dinheiro, sem esperança humana, não nos oferecem a cura, não nos oferecem alívio para as nossas dores, mas quer os nossos recursos. É a religião que diga, venha e você vai receber. Venha, eu tenho uma promessa. Mas a promessa nunca é concretizada. Essa mulher está frustrada. Não querem ela, mas querem o que ela tem. E ela investe. E muitas vezes é assim. Quando nós estamos em um cenário de dor, de luta, aonde disserem que tem solução, a pessoa vai. A pessoa paga, porque ela quer se ver livre deste mal. Mas, irmãos, tem causas, tem problemas na nossa vida que só Jesus resolve. Aleluia! Então Marcos capítulo 5, versículo 26 nos ensina que nem toda dor é resolvida com dinheiro. Hoje pela manhã, irmãos, eu estava vendo um story de uma cantora muito famosa, e aí, uma questão ética, eu não posso citar o nome dela aqui, que em um podcast ela dizia que ela achava que a felicidade dela viria quando ela tivesse as coisas que na infância, na adolescência ela não teve. Uma casa, um carro. E ela foi vendo que quando ela foi conquistando essas coisas, ela procurou conquistar ainda coisas maiores. Comprei essa casa, agora eu quero uma mansão. Comprei esse carro, agora eu quero um carro da última geração. E ela foi vendo que a alegria não voltava. E ela foi entendendo que a alegria era algo interior. E meus irmãos, nem toda dor é resolvida com dinheiro. Pelo contrário, essa mulher tinha padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo. Ela não foi relapsa. Ela não foi negligente. Ela procurou a cura, só procurou a cura no lugar errado. E eu preciso dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você está vindo de um caminho que gastou tudo, e só tem piorado, eu preciso lhe dizer, nem toda dor é resolvida com dinheiro. Existem causas que só Jesus resolve. Outro ponto, nem toda luta é vencida com esforço humano. Aquela mulher lutou e lutou muito. Outro ponto, nem todo problema é solucionado com conhecimento. Chega um ponto da vida em que ou Jesus entra na história ou a história não muda. Aquela mulher estava vivendo dias após dias, gastando, mas está chegando Jesus. E o único que muda histórias, o único que muda diagnósticos, o único que não obedece à lógica deste mundo está chegando. Essa mulher só dá certo quando ela para de confiar no seu próprio recurso, na força do seu braço, nos recursos externos e passa a confiar em quem é o recurso. Ah, pastor, então você está dizendo que a partir de agora eu não preciso mais me consultar, não preciso mais recorrer à medicina. Em nenhum momento estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que determinados problemas da nossa vida, quando o médico não dá solução, quando as esferas competentes que Deus dá inteligência para atuar neste mundo não dá mais solução, não se desespere. Procure o Senhor. Procure aquele que é dono da vida, aquele que é o recurso. Hoje, irmãos, essa palavra me confronta, te confronta com perguntas muito práticas. Primeira pergunta, em que área da minha vida eu já tentei de tudo? Porque o milagre não se explica, ele é vivenciado por aquele que tem fé. E aí que o milagre acontece, quando todas as nossas alternativas humanas foram
exauridas, quando todas as expectativas humanas foram frustradas, aí vem o milagre. Eu faço essa pergunta: em que área da minha vida eu já tentei de tudo? Outra pergunta: onde eu já gastei tempo, dinheiro, energia, conselho e continuo piorando? Meu irmão, se o conselho foi dado e não adiantou, se o tempo foi gasto e não adiantou, se a energia foi gasta e não adiantou, dá uma chance para Jesus. Abre a porta para Jesus. Jesus tem vida. Jesus tem alternativa que ainda não lhe foi apresentada. E último ponto: em que eu tenho confiado mais? Nos métodos ou em Jesus? Aquela mulher lutou. Ela buscou os métodos que estavam à disposição dela. Mas se Jesus não entra, a história não muda. Irmãos, a aplicação aqui é clara. Pare apenas de tratar sintomas e vá direto à fonte. Aquela mulher queria se ver livre dos sintomas. Quando ela se encontra com Jesus, ela tem a saúde restaurada, a vida restaurada. Pare de remediar. Pare de ignorar o problema. Pare de achar que você está no controle. Pare de achar que você consegue manter. Aliás, eu faço a pergunta: você vai continuar levando essa doença, esse mal? Eu estou usando aqui doença como uma forma de expressão, tá, irmãos? Entendam. Você vai continuar levando isso até onde? Até onde tiver recurso? Não. O Senhor não quer apenas remediar. O Senhor quer transformar. O nosso Deus não trabalha com remendos. Ele não coloca vinho novo em odre velho. Ele não coloca remendo novo em pano velho. Ele quebra o vaso e faz um vaso novo. Deixa Jesus entrar na história. Deixa ele transformar. A mulher não tocou nos médicos. Ela não tocou na multidão. Ela não tocou nos discípulos. Ela tocou em Jesus. Enquanto a nossa vida não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, todo o nosso esforço será meramente um remediar. Hoje eu tomei um remédio aqui, um analgésico, estou pronto para amanhã. Amanhã novamente a dor, amanhã novamente a luta, amanhã novamente o problema. Não. O Senhor quer transformar. O Senhor quer fazer transformação. Salmo capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Tem problemas, irmãos, que cavalos nenhum resolve, só o nome do Senhor. Tem problemas que carroça nenhuma resolve, só o nome do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Amém, irmãos. Salmo 121, do 1 ao 2. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. O socorro certo vem da fonte certa. Aquela mulher deixou de procurar socorro onde não tinha. Ela mudou a fonte e ela buscou aquele que era caminho, verdade e vida. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Marcos capítulo 5, versículo 34. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Olha que interessante, aqui eu encerro. A mesma mulher que estava falida em Marcos, capítulo 5, versículo 26, agora está restaurada, poucos versículos depois. Só Cristo tem remédio para as nossas vidas, irmãos. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, pois até aqui o Senhor tem nos mantido. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, adentre em todas as áreas de nossas vidas. Principalmente as áreas que temos lutado, que temos tentado com os nossos recursos resolvê-las, esquecendo que só o Senhor tem resposta, só o Senhor tem o que necessitamos. Pai, visita os doentes, os incrédulos, aqueles, ó Deus, que já desistiram da cura, desistiram da mudança. Senhor, se o Senhor não entra, a história não muda. Nos ajude, Senhor, para que a nossa história seja transformada. Só o Senhor, ó Deus, tem remédio. É o que nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã.
Deus abençoe, até amanhã, tchau, tchau, fique com Deus.